Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 4, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, episódio ou parte 4. Neste vídeo nós falaremos do capítulo 3º ou entrada de número 3 do Encheiridion, ou Manual de Epicteto de Hierápolis, fazendo uso, como sempre, da tradução em domínio público de Aldo Dinucci e Alfredo Julian. Vou compartilhar com vocês minha tela e nós faremos a leitura e o comentário deste trecho. Muito bem. Aqui tenho este capítulo 3º. Opa, voltando aqui. Capítulo 3º, entrada de número 3, né? Que na tradução de 2012, de Dinucci e Julian, diz o seguinte: sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. Eu vou ler aqui uma outra tradução do próprio Aldo, ligeiramente diferente, que está aqui no final de Coragem sob Fogo, né, e que também foi editada em outras versões. Sobre cada uma das coisas sedutoras, ou que se prestam ao uso, ou que são amadas, lembra de dizer qual é a sua natureza, começando pelas menores coisas. Se gostares de um vaso de argila, diz para ti mesmo: gosto de um vaso de argila, pois, se ele quebrar, tu não te inquietarás. Se beijares teu filho ou tua mulher, diz para ti mesmo que beijas um ser humano, pois, quando morrerem, não te inquietarás. Bastante semelhante à versão de 2012. Nós temos aqui um dos trechos, digamos assim, mais polêmicos do Manual de Epicteto, porque se faz menção a uma situação que é uma das mais dolorosas pelas quais um ser humano pode passar, a de perder, né, alguém próximo, alguém que se ama, né, perder um filho ou perder um cônjuge. São situações bastante difíceis, né? De luto pesado, de luto que exige que o indivíduo busque dentro de si forças, né, para continuar, para ir em frente. E, de alguma maneira, né, à primeira vista, parece que a coisa é trivializada, né, que perder alguém próximo, um ente querido, é visto como algo que não é nada demais, né? Mas é uma primeira vista enganosa, porque o que Epicteto está dizendo, para citar o professor John Sellars, é que nós vivemos em um mundo em que há verdades duras. E estas verdades duras dizem respeito à finitude, dizem respeito à transformação incessante por que passam tanto seres humanos quanto objetos que nos rodeiam, e diz respeito também à possibilidade de nós nos virmos frustrados no nosso desejo de continuar tendo por perto essas pessoas ou essas coisas que tanto nos satisfazem, né? Então, sobre cada uma das coisas que seduzem, estamos aí falando do que é exterior a nós, né? E que pode ser sedutor, pode ser atraente, tanto as coisas que se prestam ao uso, tanto os objetos que nos são úteis, tanto os objetos que nos circundam, né, aos quais nós podemos ter certo apego ou não, quanto aquilo que evidentemente é, digamos assim, o alvo do nosso amor, né, positivamente algo amado, portanto,
animais e seres humanos ao nosso redor, né? Tudo isto, todas estas figuras exteriores caem na categoria daquilo que é finito, né? Então, é necessário que nós não nos enganemos pensando que estas coisas sejam eternas, né? Então, tenho este livro, posso ser bastante afeiçoado a ele, mas o fato é que ele pode ser roubado de mim, né? Ou ele pode cair na água e se danificar, ou ele pode pegar fogo, né? Ou eu posso ter de me livrar dele porque preciso de dinheiro, ou alguém pode pegá-lo emprestado e jamais retorná-lo, ou eu posso largá-lo num lugar da casa e nunca mais reencontrá-lo, ou, enfim, um cachorro pode morder parte dele, enfim. Por mais afeiçoado que eu seja a este objeto, né, é necessário que eu tenha em mente que se trata de um objeto que está sujeito às leis da natureza e que essas leis da natureza determinam que tudo é mutável e tudo está em transformação e que, portanto, este objeto tem uma certa fraqueza, uma certa vulnerabilidade. Okay? E isto se aplica também aos animais aos quais nós podemos ter afeição. Eu posso ter gatos, cachorros, mas eles têm, digamos assim, um prazo de validade, né? E também as pessoas que amamos, né? Então, isso é uma verdade dura da existência. As coisas que nos cercam e os indivíduos que nos cercam, os animais que nos cercam e as plantas que nos cercam, estão todos eles sujeitos a leis que determinam um prazo de vida ou um prazo de existência, por assim dizer, e que um indivíduo, por mais paradoxal que isto pareça, será tão mais feliz e realizado nesta vida quanto menos se enganar a este respeito. Então, aqui que está algo que talvez não pareça desejável para muitas pessoas, mas o que diversas escolas, tanto filosóficas quanto espirituais, vão dizer é que quanto mais claro tivermos para nós mesmos o fato de que somos nós finitos e também aquelas coisas e aquelas pessoas em torno de nós finitas, mais será a fruição possível que poderemos ter da vida. Maior o valor que daremos aos momentos que temos ao lado dessas pessoas, ao uso que podemos fazer dessas coisas, né? Então, primeiro, Epicteto vai falar das menores coisas. Então, para que nós consigamos nos acostumar à ideia de que estamos vivendo uma vida na qual as coisas são finitas, comecemos pelas coisas menores. Então, objetos que o indivíduo tenha e que ache não tão muito preciosos. Vamos supor lá um vaso de argila, um copo, você gosta de uma determinada caneca. Então pense, esta caneca é feita de cerâmica ou é feita de louça e se trata de um material quebrável e se ela cair a uma distância considerável no chão, vai se partir. Né? Ou é uma caneca que pode se tornar gasta com o tempo, ou pode ficar irremediavelmente suja com o tempo, enfim. Primeiro, neste exercício interior, nós pensamos em coisas que sejam não muito significativas. Então, pense em objetos que sejam, digamos assim, triviais, porém úteis, e à medida que o tempo vai passando e que você vai se acostumando com a ideia de que esses objetos não estarão aí para você para sempre, vai colocando outros objetos mais significativos, mais preciosos, em que haja uma estimação propriamente dita. Então, talvez, aí, enfim, a sua cama, né, enfim, seu carro, qualquer coisa do tipo, seu celular, né, todas essas coisas podem se quebrar, podem ser roubadas, podem se danificar, não estarão para sempre à sua disposição. Vai
aumentando nessa escala e talvez colocando coisas mais importantes ainda e depois os seus animais de estimação, até que você chegue, né, à possível maturidade de olhar para as pessoas que você ama e entender que essas pessoas são mortais, são finitas, não estarão sempre aí à sua disposição. Né? E isso tem dois efeitos. O primeiro é este que está indicado aqui. Né? Então você olha para uma mulher, para sua mulher, para o seu esposo, para a sua esposa, enfim, para o seu cônjuge, ou para o seu filho, para a sua filha, e entende que esta pessoa não estará para sempre à sua disposição, digamos assim, né? E isso fará você valorizar os momentos que tem ao lado dessa pessoa ou dessas pessoas, entendendo que esse momento é irrepetível, se passa e jamais retorna, né? E também ao se acostumar à ideia de que essas pessoas são mortais, né? Enfim, nem sempre estarão aqui, você também cria as possibilidades, e isso apenas um sábio estoico conseguiria, né, de maneira perfeita, a possibilidade de não se inquietar quando essa pessoa vier a faltar, né, vier a não estar mais com você. Ou, se isso não acontecer, porque apenas um sábio estoico reagiria dessa maneira, né, de maneira completamente desapaixonada, pelo menos você seria capaz de amortecer a dor da perda, porque você, de uma certa maneira, já se preparou emocionalmente para aquilo. Okay? Não é um exercício fácil, não é algo em que nós pensemos o tempo todo, porém, é algo que nós devemos ter em mente, pelo menos de vez em quando, para que não nos enganemos quanto à nossa posição. As coisas se perdem, né? Em francês se diz tu passes, tu casses, tu lasses, né? Enfim, tudo passa, tudo quebra, tudo cansa, né? E é uma verdade, né? Então tudo passa, tudo quebra, tudo cansa. É a realidade na qual nós estamos inseridos, e aqui é que está, digamos assim, o pulo do gato dos estoicos. Nós não devemos vê-la como algo deprimente ou melancólico, nós devemos entender que esta mesma realidade, com as suas limitações dadas pelas transformações a que todos estamos sujeitos, tem algo de satisfatório, tem algo que nos convida a uma fruição possível, tem algo que nos convida ao prazer de existir, de ter ao nosso redor essas coisas e essas pessoas. Não que seja algo fácil, eu acho que é um dos ensinamentos mais difíceis do manual, é um dos exercícios para os quais Epicteto nos convida, que se apresentam de maneira mais complicada, né? Mas é algo com o qual nós temos de nos lidar, nós temos de nos medir, né? Com o qual nós temos de lidar ao longo da vida, porque efetivamente passaremos por perdas, né? Passaremos por faltas, passaremos por ausências, ok? Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer. Espero que este trecho não tenha soado tétrico, né? Mas, de todo modo, eu desejo a todos vocês que meditem a respeito disso, para que aumentem o valor que dão, né, as coisas e pessoas ao seu redor. É isso que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.